Fala galera, aqui é o João. Bom, nesse vídeo eu tô dando sequência àquela série que eu falei pra vocês sobre depoimentos, entrevistas que eu tô fazendo com pessoas que são os meus colegas aqui da faculdade. E eu trouxe aqui hoje a Lari, né, que ela vai se apresentar pra vocês. Mas, enfim, esses vídeos, eles vêm com o intuito de realmente trazer histórias verdadeiras que não são muito comuns, como aquelas de pessoas que fazem ensino médio, depois cursinho, depois passam na faculdade, sabe? São pessoas que já têm uma história de vida antes, que são de outras profissões e tudo mais, e eu queria trazer isso, não para editar regra, mas sim para trazer a verdade mesmo sobre essas histórias que eu acho que são tão especiais, e daí por isso que eu tô fazendo isso. E daí não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar com as pessoas que você acha que esse conteúdo vai fazer sentido. E vamos fazer aqui acontecer. Então, queria que você começasse se apresentando, seu nome e tudo mais. Uhum. Oi, gente. Meu nome é Larissa. Tenho 29 anos. Vim do estado de São Paulo, né? Morei em São Paulo, capital, nesses últimos anos, mas nasci e sou criada no interior de São Paulo. Excelente. Acho que para começar é minha formação de base, né? Sou fisioterapeuta. Uhum. Fiz fisioterapia assim que eu saí da faculdade. Do ensino médio? Assim que eu saí do ensino médio, uhum. Sim, entrei na faculdade com 17 anos. E já na sequência emendei a residência, né? Em oncologia, fui para São Paulo. Então eu vivi esse sonho da fisioterapia por 7 anos, basicamente, né? Mas como a gente já tinha até conversado, eu já queria ser médica. Excelente. Porque esse aqui é até um tópico que eu ia trazer, de quando é que surgiu o seu desejo para medicina. Porque, como eu falei teve o último vídeo, o Steve ele sonhou em ser psicólogo. E daí depois, já sendo psicólogo, ele quis a medicina. E daí, no meu caso, foi diferente. Eu queria saber no seu caso, assim, sobre a medicina. Quando é que surgiu esse desejo? Eu acho que desde criança. Eu sempre quis ser médica. Eu sempre gostei muito das áreas biológicas. Era uma paixão que eu tinha. Tanto que, no meu ano de vestibulanda, eu prestei pra medicina. Tomei pau, né? Não consegui. E eu acho que... o primeiro ano, né? E eu acho que isso foi algo que me gerou muito medo. E, dado todas as condições, né, eu acho que eu não estava tão preparada para enfrentar esse sonho da medicina e eu não tinha forças, tanto familiares, econômicas, para continuar com esse sonho. Então, quando eu passei em fisioterapia, eu pensei, bom, eu acho que isso seria uma medida certa, é algo mais próximo possível nesse momento do meu sonho, e fui. E pelos 5 anos eu fui muito feliz no curso, né? Porque estudando biologia, anatomia, fisiologia. Contato com os pacientes. E aí teve o grande porém dos contatos com os pacientes, que foi quando eu percebi o tipo de área que eu gostaria de trabalhar, né? Porque chegando na parte dos estágios, tinha muito aquela parte clínica da fisioterapia e ambulatorial. E era algo que eu não gostava. Você não gostava do fazer fisioterápico ali, né? Da fisioterapia e... Exato, assim, a reabilitação de um braço quebrado, de umas costas com dor, né? Uma lombar e tal. E nesse ponto que você entrou na parte clínica, assim, da fisioterapia, você tinha contato com o pessoal da medicina também? Era algo junto ou você era mais separado, assim? Tipo, não, era só fisioterapia? Era só fisioterapia. Eu tinha pouco contato com médicos. Até que teve o meu último estágio foi na UTI. Nossa, e aí o mundo brilhou. E eu falei, meu Deus, eu nasci para trabalhar dentro de um setor fechado. E dentro da UTI, inclusive, um dos profissionais tinha feito um aprimoramento no AC Camargo, que foi onde eu fiz a minha residência. Fiquei sabendo do processo seletivo por ele. Então, assim, foi um divisor de águas que eu percebi que, cara, aqui dentro é a fisioterapia que eu gosto de fazer. Que é mais intervencionista, é mais imediatista. Você vê os resultados ali em poucas horas, né? Principalmente na questão de ventilação mecânica, a parte respiratória. Não é a parte motora. Então eu já acabava me afastando da alma da fisioterapia. Que fisioterapia a gente pensa logo em reabilitação de articulações, né? Motricidade. Motricidade, exatamente. É a motricidade. E daí quando você entrou em contato com um ambiente que, querendo ou não, a figura do médico, lógico que tem a figura do enfermeiro, mas a figura do médico é mais central, assim, daquele raciocínio clínico e tudo mais. Você se sentiu mais motivado a buscar esse sonho? Como é que foi?
Sim, e principalmente depois na residência que eu comecei a passar a conviver muito próxima, tanto com os residentes médicos quanto com os chefes de equipe médica. E perceber a tomada de decisão, a trazer para eles, né, a conversa com o paciente, com a família, é realmente o poder do cuidado, né, de tomada de decisão, de direcionamento da equipe, de liderança. E eu acho que o principal é de fazer as intervenções, de você ser a mão que opera, de você ser o cara que vai lá, faz a endoscopia, que faz a drenagem de um tórax, que passa uma traqueostomia, que faz um acesso central. Eram coisas que brilhavam aos seus olhos, assim. Sim, e eram coisas que eu assistia no meu dia a dia e eu queria estar ali fazendo, operando aquele material e não podia. Sim. E aí eu fui fazendo minha residência, né? Foi indo tudo bem. Até que terminei a residência e comecei a trabalhar no hospital, né? Eu precisava de dinheiro. Sim. Eu tava completamente falida, né, na residência. Por mais que todos os sonhos tenham dado certo, eu acho que é importante a gente frisar que prestar o vestibular de novo exige, né, tudo isso. O custo do próprio vestibular, o custo do cursinho, né? Viver esse sonho não é algo tão palatável se você não tem uma estrutura por trás disso. Exatamente. E daí não só custos financeiros, mas assim, custos emocionais, custos muitas vezes espirituais que envolvem algo um pouco mais, até muito subjetivo, que às vezes nem vale a gente pontuar aqui, mas que existem e que muitas vezes fazem diferença, como a gente estava conversando um pouco antes, presente na nossa trajetória, né? Com certeza. Para além do financeiro, eu acho que foi tomar essa decisão de quero largar meu emprego, minha carreira já estabelecida, eu já tinha um cargo importante, eu orientava outras pessoas, eu já estava num cargo de preceptoria de residentes. Então assim, lá em cima, assim, como né? eu ia formar fisioterapeutas, sendo que você não se eu sentia. não queria mais ser. É muito doido isso. Esse é um limbo muito dolorido na vida de um profissional que tá em uma profissão que muitas vezes é feliz na profissão. Poxa, você cuida de pacientes, você tá tratando ali dentro daquilo que é seu, daquilo que você pode fazer. Você, por exemplo, não poderia colocar um dreno de tórax nesse sentido, mas poderia fazer uma massagem no paciente para drenar mais. Enfim, uma série de coisas que dariam resultado também. Mas não é aquilo que te satisfazia, né? Não é isso? Então você era feliz, era feliz, mas não era satisfeita. Era exatamente o que eu sentia também como enfermeiro. Não te dava aquele prazer de estar ali, ou você não sentia que era aquele propósito de você estar ali. E ao mesmo tempo me dava aquela ingratidão de tipo, nossa, será que eu tô sendo ingrata? Porque eu tô aqui ensinando outras pessoas, eu deveria ser muito grata por isso, eu deveria estar muito feliz e ter prazer em ensinar essas pessoas que vão ser novos profissionais. Sim. E como que eu vou ali de dia, faço todo o meu trabalho, incentivo as meninas a serem residentes, a pensarem no paciente, quando eu mesma não quero mais estar ali. E muitas vezes é a profissão da vida deles. E é a profissão da vida que eles vão querer seguir, é o sonho deles e tudo mais, mas pra você não. Eu senti muito isso quando eu tava como professor da Secretaria de Educação ali, que o curso de técnico de enfermagem pra eles era tipo, não, cara, isso aqui é a minha mudança de vida, tá nisso aqui. E daí, pra mim, como enfermeiro, cara, eu tava numa posição que o enfermeiro, ele é responsável pelo técnico, então é uma posição acima. E daí eu me via, caramba, não é isso aqui que eu tô buscando, mas eu sou feliz, mas não é isso aqui ainda. E eu já tinha passado em medicina, então eu tinha essa visão, tipo, cara, seria esse pensamento aqui que eu teria se eu não tivesse passado ainda, né? Seria esse, mas não é esse agora que eu consigo ver que deu certo aquilo que eu tava buscando, né? E daí, muito legal. Você acha que vale pontuar mais alguma coisa sobre o seu desejo pra medicina, assim, nesse sentido? Acho que depois foi todo um alinhamento, né? Depois de eu estar de toda a carreira estabelecida, eu acho que foi o alinhamento com a minha família, com o meu esposo. Então, assim, e tem tudo isso, né? Eu, com 29 anos, casada, com uma carreira feita, bom, vou parar tudo, vou voltar a ser vestibulanda. E aí teve aquele limbo, que é tentar conciliar o trabalho com o estudo para o vestibular. E isso foi muito cruel. Porque eu só percebi que meu estudo não rendia, até porque eu vivia num sistema de plantão.
E aí até que chegou um momento que eu realmente tive que falar, é a hora da verdade, eu vou ter que largar o emprego e realmente acreditar nesse sonho, eu vou continuar fazendo as duas coisas mal feitas. Porque você sentia isso, que fazia mal feito, né? Que eu fazia mal feito. Porque eu tava no plantão, pensando nos exercícios de matemática que eu não tinha feito. Muitas vezes podia lesar um paciente, algo nesse sentido, por conta de uma... E principalmente que eu tinha que dar aula para as minhas residentes. E eu tinha que me preparar para isso. Então era algo que exigia também fora do meu horário de plantão. Então, e assim... Pra eu largar tudo isso, eu precisava juntar uma grana, né? E aí foi até que eu tinha comentado com você. Eu pensei, bom, então se eu acho que esse sonho é plausível, eu vou trabalhar durante esse ano todo. E aí eu dobrei meus plantões, dei muito plantão, levantei uma grana e falei, não, agora vou pesquisar cursinho. E fui, tentei conseguir as melhores bolsas de cursinho, graças a Deus consegui. Mal pagava pra fazer o cursinho. E fui indo. Até que o primeiro ano de cursinho foi a bomba, né? E já mostrou que eu falei, meu Deus. Tô muito atrás. Tô muito pra trás. Eu não vou conseguir, eu nunca vou entender física, nunca vou entender. Eu não sou uma pessoa das exatas. Tanto é que depois, quando eu contar os meus resultados, você vai ter noção de que eu não sou uma pessoa das exatas. Não, mas se você tá aqui, é isso que importa. É isso que importa. No final das contas, o que importa é tu chegar aqui. Sim, e o bom é isso, é de perceber que pessoas normais passam. Exato. Graças a Deus, né? Porque a gente vê muitas daquelas histórias de pessoas que, assim, cheias de privilégios e que aproveitaram os privilégios delas, porque se elas estão fazendo medicina é porque aproveitaram. Isso é inegável. Mas que muitas vezes vem de um ambiente em que fazia Olimpíada de Matemática, fazia Olimpíada de Química, de Física. Gente, quem é que faz isso? Sacou? Que é, assim, comum. Sim. Que as pessoas comuns, às vezes, elas não têm nem professores direito. Não. Eu tive um professor de Química no meu ensino médio inteiro e ele nem conseguia dar aula, velho. E daí eu saí do ensino médio assim, totalmente defasado, um analfabeto funcional. Isso é porque eu era um dos melhores alunos. Então, essa questão... Na mesma situação. Pois é. E daí eu ia te perguntar exatamente dessas fases do seu estudo até você ser aprovado, assim. Então, teve o seu primeiro ano que você teve que sair do seu trabalho, que eu acho que foi algo muito dolorido, porque no meu caso e no caso do Steve, a gente fez meio que concomitantemente. Eu trabalhava e estudava. O Steve trabalhava e estudava também. Mas aí você precisou sair, né? Você viu que precisava sair do seu trabalho. Eu precisava sair do meu trabalho. Eu não estava conseguindo cumprir todas as minhas horas, ainda mais porque era pandemia. Então eu estava trabalhando demais. Tem esse contexto. Eu estava trabalhando demais. E eu já estava num certo burnout, né? De estafa, porque eu já não estava mais feliz com o que eu estava fazendo, enfrentando uma pandemia dentro de uma UTI. Então foi algo muito pesado, mas eu acho que foi muito gratificante na hora de sair, assim, eu saí com bons olhos, com bons contatos e saí com gás para começar a estudar. Eu senti que era um recomeço. Sim. Então o começo foi muito bom, eu assistia todas as aulas, fazia todos os exercícios, aquele gás, né, do todo o vestibulando do começo. Mas no final do ano chegou lá, meus resultados não chegava nem perto. Acho que eu nem sei se eu bati 700 de média. Foi muito triste. E aí começou a me dar a síndrome de impostora, de que, meu Deus, eu larguei um emprego, uma carreira sólida pra tentar um sonho que talvez eu nunca vou chegar e eu não sou capaz. Eu não vou ser capaz. E as pessoas falando pra mim, não, você é inteligente, você é capaz, imagina, você vai conseguir. Não, eu não vou conseguir. Meu Deus, as pessoas acreditam na mentira que eu sou e não no que eu realmente sou. Olha como o psicológico influencia a gente, né? E aí eu falei, não, eu preciso me estabilizar. E aí realmente fui procurar ajuda, fui buscar outras estratégias de estudo, fui buscar atendimento psiquiátrico, psicológico, tratei essa ansiedade, comecei a me priorizar meus estudos. Então assim, não estudava mais 12 horas por dia, começava a estudar 4 horas bem feitas, priorizava meu sono. Eu tava falando pra você, eu me sentia culpada de dormir, né, de descansar. Ou me sentia culpada de, cara, quero ver um filme, quero ir pra academia. E ficava pensando. Não, sabe que você... Acho que todo mundo que tava passando por esse processo sentia algo nesse sentido. Eu não conseguia caminhar na rua sem pensar. Eu não conseguia ver meus avós, assim, tipo, 30 minutos sem pensar, caramba, acho que eu tenho que fazer umas questões sobre essa matéria que eu não tô muito bom.
Sabe, é uma maluquice, quase. É uma maluquice. Você começa a deixar de aproveitar os momentos, né? É como se você não estivesse vivendo de vez. Vivendo, exato. Eu me sentia num limbo. E eu me sentia muito mal. Ainda mais a questão de não estou produzindo renda. Muito pelo contrário, estou gastando a minha renda e o meu marido tá me ajudando. E eu fico assim, tadinho, ele tá vivendo o meu sonho, acreditando em mim. E eu aqui, nesse limbo, ansiosa, não conseguindo estudar, né? Aquela coisa de não vai e não vem. Aí, o primeiro ano de cursinho terminou assim. O segundo ano, eu já tava nessas crises de ansiedade. Já comecei a estar medicada lá por março. Então, eu comecei uma nova estratégia. E foi maravilhoso. Então, assim... Mas, pode falar. O cuidado mental, acho que foi o fundamental do meu segundo ano de cursinho. Que foi promover uma grande evolução, principalmente nas matérias de exatas, porque eu tinha o pensamento de que não sei, eu sou boa em humanas e linguagens, não vou dar conta das exatas, para um pensamento de que eu preciso aprender, faz parte do processo, não tem como passar se eu não tiver pelo menos uma nota mediana nessa prova. Então foi algo que o segundo ano eu cresci muito nas exatas. Comecei a ir atrás das minhas dúvidas, a fazer menos exercícios com mais qualidade. Eu acho que isso foi fundamental. E ainda assim, não foi o suficiente. Aí eu queria saber assim, o que foi que mudou a partir do momento que você viu que você estava entrando nessa parte de uma psicopatologia, de você se sentir culpada por tudo, a síndrome do impostor que você trouxe, e desde quando você começou a ajeitar as coisas, porque sempre quando a gente fala de uma pessoa que começou a ajeitar a vida para passar, ela ajeitou a alimentação, ela ajeitou o sono, a quantidade de horas que ia estudar, e daí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso até para chegar no seu terceiro ano, porque foi pelo segundo ano que você foi ajeitando as coisas, e você estudou, foram só 3 anos que você passou? Foi? Excelente. Pode continuar. Bom, foi bastante, 3 anos. Pra mim foi muito dolorido. Hoje eu olho como se não fosse nada, né? Não, no meu caso foram 6 anos. Porque durante o período, assim, eu tava fazendo faculdade também. Sim. Então, pra mim, foi o dobro do seu, né? Poxa. Então, você vê como o tempo é relativo pra cada um, né? Sim. Porque por 3 anos, eu estava longe de passar. E por 3 anos finais, eu estava super perto. Então fez total diferença pra mim essa dinâmica de anos, de ir ajustando as coisas, enfim, não quero te atrapalhar mais. Sim, nossa, eu imagino. Bom, primeira coisa, comecei a fazer terapia e começar a tratar esses pontos. Então, de início, a minha terapia foi terapia cognitivo-comportamental. E foi muito importante para começar a identificar sentimentos e reações. Então, por exemplo, coisas que me desestabilizavam, aquilo era verídico ou não? Aquilo geralmente gerava um impacto real na minha vida ou era algo que eu estava projetando? E aí começar a perceber esse tipo de coisa. Será que eu tô procrastinando dentro de uma própria ansiedade? De você ficar ansioso para deixar de estudar? Então começa a entrar essa percepção de si e começar a se respeitar. Estou com sono, eu vou dormir. E eu vou dormir o que eu preciso descansar. Não há estudo sem sono, não há atenção, memória sem o sono. Então eu comecei a perceber que eu preciso descansar. Eu não preciso acordar às 5 da manhã e ser produtiva até 11 horas da noite. Perfeita. Não existe rotina perfeita, não tem como. Tinha dias que eu conseguia acordar numa boa às 7, fazer um exercício e estudar. Tinha dias que eu acordava às 10, tinha dia que eu acordava às 5 da manhã, estudava, dava 10 horas da manhã, tava morrendo de sono, eu conseguia ir dormir. Então, assim, flexibilizar a minha rotina dentro das minhas próprias necessidades, sabe? Excelente. E, assim, agora mais sobre o seu terceiro ano, que foi o ano que você passou. Seu terceiro ano ele foi mais constante ou ele teve fases também? Porque no ano que eu passei, no começo do ano eu tava fazendo, 120 questões pra mais. Por dia, naquela maluquice. Mas no final eu tava fazendo 15. Era meu máximo, eu não conseguia fazer mais. Tava entregando TCC e tudo mais. Aí eu queria saber, assim, como é que foi o seu terceiro ano, no ano que você passou? O que tava ajustado, o que não tava, o que você precisou ir ajustando ao longo do tempo até chegar no Enem? E como é que foi o Enem também? No meu terceiro ano, do segundo pro terceiro ano, eu fiz o mesmo cursinho.
E eu tava com algumas matérias atrasadas do segundo ano, porque eu pensei assim, meu Deus, eu realmente não sei as coisas, eu preciso aprender. Não dá pra seguir o ritmo do cursinho. Certo. Eu preciso seguir o meu ritmo. E aí eu fui até mais ou menos fevereiro, que foi quando começou as aulas do terceiro ano, tentando rebater essas matérias que faltaram. Então quando chegou em fevereiro pra março, eu já tinha visto todo o ciclo inteiro. Então assim, pela primeira vez eu tinha visto toda a matéria e feito os exercícios, né, daqueles respectivos módulos. E aí eu cheguei à conclusão de que, bom, a partir de agora vai ser uma revisão. Então eu tinha tudo meio que pronto. E aí eu fui pisando um pouco no freio, porque realmente eu tava fazendo esse acompanhamento psicológico. E aí eu consegui um psicólogo excelente, inclusive aqui de Brasília. E isso foi muito coincidência depois quando eu falei que eu passei pra cá. Que legal. Foi muito legal. Que legal. E ele é um psicólogo de concurseiros. Ah, então ele já é especialista. Ele é especialista nisso. Que com certeza não é a primeira vez que ele tava lidando com isso. Exato. Então ele Que é falou algo muito comum. a ansiedade do começo. Então eu fui num ritmo muito mais leve no meu terceiro ano. Eu, assim, pra te falar bem a verdade, eu estudava muito pouco. Eu via pouquíssimas aulas. Então, assim, eu basicamente revisava o meu próprio material e fazia as questões. Então, chegava... E aí eu chegava numa estafa, né? Muitas vezes, assim, de uns 2, 3 meses estudando assiduamente. E eu tirava uma semana, assim. Descansava. No meio do nada do ano letivo. Não vou fazer nada essa semana, vou descansar. E assim, e ter a segurança pra fazer isso. De tipo, preciso fazer esse descanso. E aí o que eu fazia? Eu ia pro interior, visitava meus pais, minha família. E passava esses 5 dias com eles. E depois voltava à minha rotina normal, revigorada. Isso é muito interessante, porque é algo que você pontuando, que nessas histórias que eu quero trazer com os vídeos, a questão da individualidade, o quanto é importante ter algo só pra você. Por exemplo, a forma como eu estudo, como eu te falei aqui mais cedo, não é a mesma forma como você estuda. Sim. E você saber identificar isso, né, nesse processo até chegar na sua aprovação. Sim, e principalmente porque o meu estudo é muito lento. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sinestésica. Então eu preciso muito escrever. E demora. É um estudo que demora demais. Se eu digitar, eu não vou lembrar nada do que eu escrevi. E eu preciso tornar as coisas palatáveis e me explicar de várias formas. Tanto é que na faculdade, pra mim, o que funcionava era fazer as minhas primeiras anotações, depois daquelas anotações, buscar e fazer uma anotação menor do que eu já anotei, até eu ir passando por todo o conteúdo, até chegar, sei lá, em um parágrafo e eu conseguir pegar todos os tópicos e lembrar daquilo na minha cabeça. Legal. Então isso era muito importante. Depois, no terceiro ano, no segundo semestre, eu já comecei a seguir os cronogramas dos vestibulares. Eu prestei todas as paulistas, então foram uns 12 vestibulares. Então, faltando 2 semanas para cada prova, eu pegava os últimos 5 anos de cada prova e fazia uma por dia. E aí, se tinha 2 dias de prova, eu dobrava isso para 2 semanas. Então, o meu segundo semestre, eu já não estudava mais conteúdo do cursinho. Eu só estudava para aquela prova como se fosse um concurso que eu estava fazendo. Então, eu fazia tudo. Eu me fechava numa sala, botava lá 5 horas para fazer e fazia aquela prova inteira. Depois eu corrigia e ia descansar. No outro dia eu tirava a manhã pra mim e depois à tarde fazia de novo. Então assim, e começar a olhar quais são os seus horários produtivos. Eu de manhã eu gostava de resolver coisas que eu não precisasse ficar aprisionada na sala, como fazer uma prova. E à tarde eu conseguia muito bem passar essas 5 horas, entendeu? Então eu ia fazendo isso até o Enem. Depois do Enem eu comecei a corrigir, né? O que rolou de segunda fase também, eu fui fazendo as segundas fases. Mas foi uma loucurinha, assim. Mas eu sinto que eu pisei muito no freio até a aprovação. Tanto é que no dia do Enem, no primeiro dia do Enem, quando saiu o gabarito extraoficial... Você corrigiu? Corrigi. Caramba, você teve coragem. Eu cheguei em casa e corrigi. Eu saí da prova, peguei o metrô, levei 1 hora pra chegar em casa e eu já tinha o gabarito extraoficial do cursinho que o pessoal já tava fazendo no podcast. Eu cheguei em casa, eu não jantei. Foi corrigir? Eu fui corrigir na hora, olhei e nossa, e eu acho que foi muito bom de eu ter ido bem. Eu tinha feito 84 de 90. Aí eu falei, caraca, eu fiz 84 de 90 hoje. É o meu melhor dia, vou
Deu bom. Isso no primeiro? No primeiro dia. Caramba, você já corrigiu a prova do primeiro dia, assim. Que isso? Porque eu precisava saber o que eu ia enfrentar depois. Eu sou uma pessoa que eu preciso saber. Sério? Se eu fosse no escuro, eu ia ficar muito ansiosa. No meu caso, eu só fui ver a minha nota no dia do SISU. Minha nota. Meu Deus, nem corrigi, nem... Fui ver a questão do acerto só pra fazer um vídeo no YouTube e... Sacou? Não acredito. Pois é. Eu não. E aí, quando eu recebi isso... E tinha sido um dia tão difícil esse do Enem. Cara, foi um dia que, tipo, tinha faltado energia mais de 24 horas em São Paulo. Eu fui fazer a minha prova no Cafundó do Judas, tipo, muito longe de casa. E isso interfere muito na sua performance. Né? Muito, foi um dia que eu não tinha conseguido almoçar. Porque a hora que eu cheguei, era tão cedo pra começar a prova, os restaurantes não estavam fazendo almoço. Entendi. Só tinha salgado e eu tive que sair tão cedo de casa que não dava pra levar uma marmita. Porque o lugar de prova era 2 horas de distância da minha casa. Que isso, olha isso. Isso que é... E daí a galera, por exemplo... E aí eu cheguei... E como é que se prepara pra isso, né? Como é que se prepara? Não tem como. E era um dia assim, um calor insuportável, sem energia. Aquela galera... Tomando banho de água fria, né? Desci 14 andares, nossa, esse dia foi louco. Desci 14 andares, fui fazer a prova, voltei, subi 14 andares. E nesse meio tempo tinha acabado de voltar a energia no prédio. Eu falei assim, quer saber, antes de tomar banho, antes de jantar, vou saber quanto que eu tirei. Cara, aí eu vi os 84, eu fui chorar no box do banheiro, tomando banho. Eu falei assim, eu não sei se eu tô chorando de alívio, de estresse, de tudo. Foi pra liberar todas as energias, assim. Sim. E aí, aquele dia, eu só pedi uma pizza, assisti uma série e eu não fiz mais nada o final de semana inteiro, assim, foi... E eu fui só pensar no Enem depois, né, daquilo, acho que terça-feira. Eu falei assim, eu não vou me estressar agora. E na semana pro segundo dia, você estudou ou você descansou? Estudei até a sexta. Então eu fui quarta, quinta e sexta. Eu fiz as últimas 3 provas e falei, é o que tem pra hoje. No sábado, eu lembro que eu revisei algumas coisas, assim, muito pontuais, que eu tava errando repetidas vezes. Então, assim, muito importante de corrigir e identificar os erros, os temas dos erros. E eu lembro que eu fui pra prova com um resuminho de algumas fórmulas, algumas coisas que eu estava esquecendo, que eu achava que ia ser importante pra prova. E fiz a prova. Mas o segundo dia não é o meu dia melhor. Tanto é que eu fiz 70 acertos no segundo dia. Foi bem mais controlado, e foi muito mais abaixo. Então, assim, a segurança do primeiro dia que tinha dado bom foi fundamental pra eu fazer essa prova com tranquilidade. Porque se eu não soubesse meu resultado no primeiro dia, eu ia estar muito nervosa pra fazer o segundo. Tanto que você correu um risco, né? Porque muitas pessoas, às vezes, acham que não foi muito bem no primeiro dia. Acertou, por exemplo, 60 e poucos. 60. Meio que isso já compromete o que ela vai performar no segundo dia, né? Sim. Tem pessoas que não sabem lidar bem com isso. Tanto que se, no meu caso, se eu tivesse visto que eu não fui bem, eu teria ido meio mal. Mas assim, como eu nem soube da minha nota, assim, eu consegui seguir em frente. Sim. Mas e o segundo dia foi mais tranquilo, assim, a questão de imprevistos, ou tava calor igual? Como é que foi? Tava quente igual, mas o bom é que eu já sabia como chegar no local de prova. Já tinha levado um lanche mais reforçado. É um dia que é muito apertado pra mim. Eu tinha muita dificuldade com o tempo. Pra mim, o segundo dia do Enem é uma prova de tempo. Não fui fazer xixi em nenhum momento das 5 horas. Tipo, era algo que eu falei assim, eu tomava água nos mínimos golinhos, porque eu sabia que eu precisava. E assim, o bom do Enem, você escolhe o lugar que você senta. Então eu cheguei muito cedo, eu sentei na frente da lousa pra ver a marcação do tempo. Então foi algo que você cuidou bastante pra... Sim, porque o segundo dia era um dia que nos meus anos anteriores eu não conseguia terminar a prova. Faltava 10 questões, 15 questões, que eu não tinha nem lido. E isso eu não deixei acontecer. E aí eu comecei a montar uma estratégia, algo que eu percebi que pelo menos 30 questões das ciências da natureza são questões que você não precisa fazer cálculo. São questões interpretativas que você sabe o que tem que fazer. Então na primeira hora de prova eu já tinha resolvido essas 30 questões. E aí eu falei, vou pra matemática. Fui pra matemática, resolvi tudo que eu sabia. E o que eu não sabia, eu pulava. Porque a gente tem muito medo de pular a questão. E eu pulava sem medo. E anotava no cantinho, sem culpa.
E eu acho que a grande chave do sucesso do meu terceiro ano foi a retirada da culpa das minhas costas, assim, de parar de me sentir culpada. E foi perfeito, porque aí no final eu já tinha feito as 30 questões de natureza, já tinha feito as questões de matemática, só sobrou o que eu não sabia. E eu tinha 2 horas. Caramba, olha aí. Incrível. E aí eu falei, gente, eu tenho 2 horas pra resolver, sei lá, 15 questões, 16 questões e passar no gabarito. Então eu só fui refazendo de novo, no final sobrou mais umas 5 que eu não sabia. Aí eu falei, vou passar agora no gabarito e depois eu gasto todo o meu tempo resolvendo essas 5 questões. Cara, incrível, incrível. Pô, 2 horas faltando. Você conseguiu. Não, e isso é reflexo de tudo que você já veio trazendo aqui no vídeo, né? De se autoconhecer, de se respeitar, de entender seus limites, né? E de saber aquilo que é melhor pra você. Então, pô, você sentou na frente do quadro lá, com todo cuidado do mundo. Tem gente que gosta de sentar na janela, tem gente que gosta de ficar perto de uma parede. Enfim, você E alguns entendeu? cuidados que eu sabia, que, por exemplo, tava muito quente, pra não desidratar. Eu levei um remédio pra dor de cabeça, eu levei uma bala gostosa, eu levei um chocolate. Sim. Sabe? Coisas que eu sabia que Já eu... estava preparada. Exato. E não era algo que eu... Ou, por exemplo, no dia, eu não comi nada de diferente, né? Pra não passar mal. Levar um álcool gel, levar caneta extra. Todo esse cuidado, né? De você não simplesmente ir lá e fazer de qualquer jeito. Perfeito. Tem um vídeo no meu canal que eu falo exatamente sobre isso. Que o dia da prova, ele tem que ser o mais bem cuidado possível. Então, eu brincava assim que até a meia que você vai usar, você já tem que ter usado ela antes. Tem que ser uma meia confortável. Você vê o nível de cuidado que tem que ter com aquele dia. Porque muitas coisas você não vai ter como controlar. Né? Como o meu caso, que eu até falei no vídeo passado também, tinha um cara do meu lado com uma crise alérgica terrível. Então ele tava espirrando, fungando, fazendo tudo. Tinha uma luz em cima, assim, igual essa aqui, que ela tava piscando, igual aquelas luzes de terror. Véi, horrível. Nossa. Horrível. Mas assim, eu tava tão focado, controlado, que eu tive o melhor resultado da minha vida, que me trouxe até aqui. E o seu melhor resultado te trouxe até aqui, né? Exato. E foi numa dificuldade também. E é engraçado, porque eu tinha roupa do vestibular. Que eu só gostava de uma calça de moletom, de um mesmo tênis, de uma camiseta, assim, eu sempre ia do mesmo jeitinho pras provas. Não, e tem sempre aquela galera que tênis em todas as provas, né? A cara do vestibular, de fazer prova de meia. Não, tem aquela galera que vai toda arrumada. Nossa. Eu já vi um cara com aquelas botinas de gótico. Sobretudo, os negócios. Um futuro. Um negócio cabuloso, assim, sabe? Pra mim, eu acho que o pior, assim, é de ver, principalmente menina indo com muita roupa desconfortável, aqueles shortinhos muito apertados. Não dá, né? E aí você fica 5 horas muito apertado. Desconfortável. Não é o foco, né? O foco não é só roupa. O foco é realmente performar ali no dia da prova. Excelente, então você já falou um pouco do quanto você acertou nos 2 dias, né? Você quer que fale média e essas coisas? Não, só se você quiser, mas fica a seu critério. Você já trouxe a quantidade de acertos que você performou, então. O total foi 154 acertos. Perfeito, muito bom. E daí isso te garantiu uma vaga aqui na ESCS. Sim, eu sou cotista, né? Eu sou de escola pública e isso me garantiu uma vaga, passei em 8º lugar da primeira chamada. Que perfeito. E você tá satisfeita aqui na ESCS? Muito! Cara, era o que eu não esperava, né? Quando eu entrei, eu queria muito voltar pra São Paulo. Mas é muito disso do lugar e das pessoas. Eu senti que a recepção de todo mundo aqui foi muito boa comigo. Eu me senti muito abraçada. Eu tinha muito medo de me sentir avulsa. Porque aqui na ESCS, fazendo uma propaganda, aqui não é necessariamente uma universidade, é uma escola. Então a turma ela tende a ser um pouco mais unida. Lógico que tem outros fatores, mas assim, essa questão de identidade, de saber que você não tá só, você tem uma galera vivendo a mesma coisa com você todos os dias. E a identificação de encontrar pessoas no mesmo cenário, né? E eu acho que também veio essa vontade do seu quadro, né? De trazer as pessoas. E é muito curioso isso, que a gente se espelha, a gente olha para as pessoas, a gente se identifica. E até mesmo com os mais novos, né? Muitas vezes daquela pessoa que não teve uma vivência, que era pré-vestibular. E eu consegui fazer muitas amizades com eles, assim, e perceber que dá pra ser amigo, que dá pra... de gerações, assim, né? E é muito gostoso. E tanto é que me deu esse ar meio materno da turma, né? De querer cuidar de todo mundo. Sim, gente, eu tô muito mãe. Muito legal. E assim, eu achei perfeito a sua
tudo que você trouxe, que acho que vai ser de muito valor. E eu queria que você desse uma dica final para os estudantes, para todo mundo que está prestando no vestibular agora, que muitas vezes tem que trabalhar, tem que estudar. O que você acha assim que... uma dica, uma mensagem final que você pode passar para eles? Eu acho que primeiro a resiliência. Se é seu sonho, é algo que você tem que perseguir. Eu demorei quase 8 anos para atingir esse sonho, né, da Larissa adolescente, e hoje eu me pego pensando nisso, falando, meu Deus, eu vou ser médica. Chegou o momento, né? E isso me traz muita alegria, então eu acho que toda a dificuldade valeu a pena, mas eu acho que para além de todo esse sonho e realização é a organização, é de você botar os pés no chão, de se programar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como que você deve se organizar e se estruturar, a importância tanto da parte financeira, da parte familiar e todo o apoio que você precisaria ter. E eu acho que é por esse lado, né, de se autoconhecer, se respeitar. A nossa ansiedade, as doenças mentais, elas acabam impondo limites muito grandes na nossa vida, e que cabe a gente a superá-los e procurar ajuda quando necessário, porque a doença mental, ela não é algo que é besteira, e ela é de grande impacto, né? E isso foi o meu caso. Quando eu comecei a solucionar isso, como eu organizei a casa, eu consegui passar. Então, é muito isso, né? De trazer a nossa individualidade. E não seguir uma receita de bolo. Eu acho que não existe isso de estudar 12 horas por dia, de fazer todos os exercícios e seguir a rotina daquele influencer X ou Y. É se conhecer e saber qual é a sua forma de aprendizado. Com a sua trajetória, né? Exatamente. Cara, perfeito. Muito obrigado por ter aceitado participar desse projeto, foi muito especial. Tá bom? Pessoal, espero que esse vídeo tenha instigado vocês, motivado vocês a entenderem mais esse contexto e tudo mais. Espero que vocês tenham se inspirado na história da Lari. E assim, é o segundo vídeo dessa sequência, e espero que vocês tenham gostado mesmo. Não esquece de curtir, deixar um comentário, como eu já falei no início do vídeo, e de compartilhar com aquelas pessoas que você acha que esse vídeo vai valer a pena, né? Que vai ser bem assistido e tudo mais. É isso. Né? Obrigada, quer falar mais alguma coisa? Nada, só isso. Obrigada. Então tá bom, pessoal. Um beijo. Até mais, tamo junto.